Então, hoje vamos falar sobre a saúde do homem. Vou ver aqui, porque ficou em página grande. Compartilhar a tela. Estão conseguindo ver? Sim, estou. Tá. Deixa eu botar bem aqui a chamada para ver se os outros entram. Então, hoje a gente vai falar sobre a saúde do homem, que é outro programa da Estratégia de Saúde da Família. Deu certo? Tá assim, né? Manda o comprovante. Aqui, ó. Uhum. No pagamento, comprovante de autenticação. Certo. Tá bom. Obrigada. Então, a gente sabe quem é o homem brasileiro. Então, é aquele homem que ele é responsável, né, por sustentar a família. Tanto é que o homem, quando ele tem uma doença, ali ele se abala, né? Porque as mulheres procuram mais o hospital, procuram mais o posto de saúde do que o homem. O homem é um ser mais racional, ele é independente, ele tem mais iniciativa, mais autoconfiante, é mais agressivo. Não, agora aqui em relação à inteligência eu não concordo, porque tanto faz o homem quanto a mulher, né? Então, isso aí de inteligência eu não concordo, não. É forte, pelo menos muscular, né? O músculo. Então, tem alguns trabalhos que são mais específicos para homem, como engenheiro, médico, motorista, pedreiro, carregador, soldado, segurança. Então, essas profissões aí estão mais ligadas à figura masculina. Então, por que uma política de saúde voltada para o homem? Então, a gente sabe, como eu acabei de falar, o homem, ele não procura muito a unidade de saúde, talvez seja por conta do serviço também, né, que ele vive mais fora de casa do que a mulher. Então, ele adoece menos, não é que ele adoeça menos. Quando você vê um homem no posto de saúde, é porque realmente ele está doente. Meninas, vocês estão aí, né? Sim. Tá bom. Tô. Qualquer coisa, se cair, avisa aqui pelo WhatsApp. Tá bom. Então, por que uma política de saúde voltada para o homem, né? Porque, como eu disse, o homem, ele procura menos os serviços de saúde. Como ele procura menos, ele, quando adoecer, pode ser que, às vezes, até nem tenha mais jeito. Porque de tanto ele não procurar essa política, né? Quando ele adoece, já está assim, nas fases finais. Então, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem foi uma política lançada em novembro de 2008, institucionalizada pela Portaria 1944, de 27 de agosto de 2009. Significa que é conjunto de valores, né, o gênero dessa política, é um conjunto de valores, papéis, funções e atitudes socialmente atribuídos à mulher e ao
Existem papéis dominantes e estereotipados de gêneros, rótulos, opiniões preconcebidas que generalizam institucionalizada antes via mulher em direção de ônibus. Tem alguém entrando aí, Kátia. Boa noite, Kátia. Então, quem é que via mulher dirigindo van, dirigindo ônibus, dirigindo caminhão? Hoje mesmo a gente já vê, né? Já sabe que é uma profissão que hoje. Então, a saúde do homem é um conjunto de ações de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde executado nos diferentes níveis de atenção. Então, principalmente na atenção básica. A atenção básica, que foi a nossa primeira aula de saúde pública, é carregado de políticas de atenção às pessoas em determinadas faixas etárias. Então, nós temos a política de saúde da criança, nós temos a política de saúde da mulher, a política de saúde do homem, a política de saúde do idoso, a política de saúde ao adolescente. Então, todas as fases da vida, o Ministério da Saúde ele lançou uma política. Essa política da qual vai fazer parte, né? Vai fazer orientações e vai tomar de conta daquela faixa etária. Então, na política de saúde da criança, ela vai falar tanto do crescimento e desenvolvimento, como da questão das vacinas, né? Da vida saudável da criança, assim como vai chegar até a adolescente. Então, os princípios dessa política. Orientar as ações e serviços de saúde para a população masculina com integralidade e equidade, primando pela humanização da atenção. Então, se você observar aí, tem-se dois princípios do SUS, né? A integralidade e a equidade, sem deixar de fora a universalidade. Então, aí você pode englobar as três políticas, os três princípios doutrinários do SUS. Tem como princípios a humanização e a qualidade, que implicam na promoção, reconhecimento e respeito à ética e aos direitos do homem. Então, voltando lá às políticas de saúde da mulher, política de saúde da criança e adolescente, né? Nós sabemos que todas essas políticas, elas têm que passar pela promoção e reconhecimento em respeito à ética e aos direitos, como a gente está falando do homem, aos direitos do homem. A presente política enfatiza a necessidade de mudanças de paradigmas no que concerne à percepção da população masculina em relação ao cuidado com a sua saúde e a saúde de sua família. Então, é preciso que esse homem, como chefe da família, né, porque, assim, a mulher vai ser chefe da família quando não tem um homem em casa. Mas esse papel de chefia da família ainda é do homem, né? Então, esse chefe da família tem que ser promovido às ações de saúde, já que ele é o cuidador de todos que moram em casa. Então, alguém tem que cuidar dele. Quem? As políticas de saúde voltada para os homens, que é a política fornecida pelo Ministério da Saúde. As diretrizes. Então, essas diretrizes dessa política, elas foram elaboradas em vista à integralidade, que é a facilidade, coerência e viabilidade, sendo norteadas pela humanização e a qualidade da assistência. Outra coisa, quando o homem procura a unidade de saúde, que ele não encontra o serviço, ele volta para casa e não volta mais ali. Por quê? Porque ele já é um ser
orgulhoso por natureza. O que é que a Giane quer, meu Jesus? Um momentinho, gente. Ah, tá bom, Giane, pode entrar. Vai ficar gravada, viu? Então, essas diretrizes, elas foram elaboradas justamente para nortear, para ser norteado pela humanização e a qualidade da assistência. Então, se o homem ele procura assistência de saúde e lá ele não encontra o que ele está procurando, ele volta para trás e não volta mais para lá. Por quê? Porque o homem é um ser orgulhoso por natureza. Então, deve-se priorizar a atenção básica, como foco na estratégia de saúde da família, porta de entrada do sistema de saúde integral, hierarquizado e regionalizado. Então, cada parte, cada local, existe ali uma estratégia de saúde da família, que é justamente para cuidar daquelas pessoas que ali moram perto, né? Como a gente falou, do programa de saúde da família. Reforçar a responsabilidade dos 3 níveis de gestão e do controle social, integrar a execução da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, as demais políticas, programas, estratégias e ações do Ministério da Saúde. Bom, quando se fala em integrar a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, as demais políticas, ele vai dizer o quê? Que assim como existe a saúde da mulher e que existe... Tá aqui também. Então, essa política, ela também tem que ser uma política tão importante quanto a política de saúde da mulher, quanto a Programa Nacional de Imunização, porque tanto é que tem, assim como tem o Outubro Rosa, tem o Novembro Azul, que é justamente para comemorar a política de saúde do homem, que vai ser promovido campanhas durante o mês de novembro, né? Campanhas sobre o câncer de próstata, sobre depressão, sobre o tabagismo, que são justamente a política, que é justamente a política que é voltada às ações de saúde do homem, que é durante o mês de novembro inteiro. Reforçar a responsabilidade dos 3 níveis de gestão e do controle social, né? Então, os 3 níveis, que níveis? O nível federal, o nível estadual e o nível municipal. Integrar a execução da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, as demais políticas, programas, estratégias e ações do Ministério da Saúde. Então, qual é o objetivo? Quais são os objetivos da política de saúde do homem? Bom, primeiro é promover a melhoria das condições de saúde da população masculina no Brasil. Então, é como eu já falei, é procurar a melhoria da saúde masculina, né, em todo o território nacional. Reduzir a morbidade e mortalidade através do enfrentamento dos fatores de risco. O que seria um fator de risco para o homem? A obesidade é um fator de risco. Então, os homens, de tanto eles trabalharem, eles esquecem de fazer uma atividade física, de fazer uma caminhada. Tem homem que gosta de beber direto, né? Não é aquela bebida social, mas aquela bebida de todo dia. Tem homem que gosta de beber todo dia, minha gente. Tabagismo. Tem homens que fumam 2, 3 carteiras de cigarro por dia. Então, tem que fazer o quê? Melhorar a saúde masculina, a condição da população masculina no Brasil. Reduzir a morbidade e a mortalidade, né?
através do enfrentamento dos fatores de risco. O que a gente poderia fazer através desse enfrentamento dos fatores de risco? Tipo, promover uma política que facilitasse o homem ele conscientizar de que o tabaco, né, que é o cigarro, faz mal à saúde, uma política que fizesse conscientizar que a bebida, né, alcoólica faz mal para a saúde, que ele tem que procurar, né, fazer a prevenção do câncer de próstata, pelo menos anualmente, né? Por isso que o mês de novembro é um mês voltado para a conscientização dos homens, da população masculina. E aí estão as responsabilidades em cada esfera. Então, nós temos as responsabilidades institucionais a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. Então, a nível federal, nós temos aí que é fomentar a implementação e acompanhar a implantação da Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem, estimular e prestar cooperação técnica e financeira aos estados e municípios, promover, no âmbito de sua competência, a articulação intersetorial e interinstitucional, estimular e apoiar, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos, a realização de pesquisas que possam aprimorar a atenção integral à saúde do homem. Tem gente entrando bem aqui, deixa eu ver quem é. Boa noite, Estela. Coordenar o processo de construção das diretrizes nacionais da atenção à saúde do homem e de protocolos assistenciais em parceria com os estados e municípios. Então, nós temos aí no nível federal, que é o nível federal, o gestor federal, que ajuda, né, com a parte financeira, né, os estados e os municípios na realização dessas políticas, apoiar técnica e financeiramente a capacitação e a qualificação de profissionais para a atenção à saúde do homem. Então, se vem aí uma capacitação do Ministério da Saúde para os estados. Então, vai ser treinados todos os profissionais de saúde em relação aí à testagem rápida para HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, dengue. Então, vem a capacitação, vem o dinheiro, né, para custear essa política, para treinar os profissionais. Então, o Ministério da Saúde quem manda. Estabelecer mecanismo de monitoramento e avaliação continuada dos serviços e do desempenho dos profissionais de saúde. Que é que cabe ao Estado, ao gestor do Estado, no nosso caso aqui, Rafael Fonteles, né? Fomentar a implementação e acompanhar em seu território a implantação da Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem. Estimular e prestar cooperação técnica e financeira aos municípios, visando a implantação e implementação da Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem, valorizando e respeitando as diversidades locais e regionais. Definir, coordenar, acompanhar e avaliar no âmbito do seu território a Política Nacional de Saúde do Homem. Coordenar e implementar no âmbito estadual as estratégias nacionais de educação permanente dos trabalhadores do SUS, voltados para a Política Nacional de Saúde do Homem. Elaborar e pactuar no âmbito estadual protocolos assistenciais em consonância com as diretrizes nacionais da atenção
apoiando os municípios na implementação dos mesmos. Promover junto à população ações de informação, educação e comunicação em saúde, visando difundir a política. Incentivar junto à rede educacional estadual ações educativas que visem a promoção e atenção à saúde do homem. Então, os estados, eles vão facilitar, né, a política de saúde do homem municipal. Como? Liberando verbas para fazer esses treinamentos nos municípios, para fazer cumprir a política nacional de atenção à saúde do homem. Agora, o que é que cabe ao gestor municipal? Fomentar técnica e financeiramente a implementação e acompanhar em seu território a implantação da Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem. Coordenar, implementar, acompanhar e avaliar no âmbito do seu território a Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem, priorizando a atenção básica como foco na estratégia de saúde da família, como porta de entrada do sistema de saúde integral e hierarquizado, e promovendo as adequações necessárias, tendo como base as diretrizes ora propostas, o perfil epidemiológico e as especificidades locais e regionais. Então, digamos que lá em José de Freitas tem a Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem, né? Então, quem vai implementar é a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, né? Do secretário de Saúde. Coordenar e implementar no âmbito municipal as estratégias nacionais de educação permanente dos trabalhadores do SUS, voltados para a Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem. Implantar mecanismos de regulação das atividades relativas à política. Promover, no âmbito de suas competências, a articulação intersetorial e interinstitucional necessárias à implementação da política. Incentivar, junto à rede educacional municipal, ações educativas que visem a promoção e atenção da saúde do homem. Implantar e implementar protocolos assistenciais em consonância com as diretrizes nacionais e estaduais. Promover ou participar das ações de capacitação técnica e qualificação dos profissionais de saúde para atendimento do homem e analisar os indicadores que permitam aos gestores monitorar as ações e os serviços e avaliar seu impacto, redefinindo estratégias e atividades que se fizerem necessárias. Então, a gente sabe que o município, assim como a rede federal e a rede estadual, o município vai implantar a saúde do homem ali naquele território e vai facilitar o desenvolvimento dessa política, né? A nível municipal, o Estado a nível estadual e o nível federal a nível nacional. Então, o começo de uma nova política, né? Precisa se fazer uma política através do diagnóstico. Que diagnóstico? Então, é a análise dos grupos da população masculina, o conhecimento da realidade, cujas características e peculiaridades demandam ações específicas, identificando as principais causas de comorbidade. Então, de que os homens mais morrem, né, naquela localidade? Segundo o IBGE, 2005, 49,2% da população brasileira é constituído do sexo masculino. Então, 50,8% é população feminina, 49,2% população masculina. Então, os fatores de risco, né, que dificultam ou que favorecem o diagnóstico da saúde do homem. Fatores como violência, alcoolismo, tabagismo, pessoas com deficiência,
adolescência, velhice, em relação aos direitos sexuais e direitos reprodutivos, os indicadores de mortalidade e de morbidade. Então, em relação à violência, é mais vulnerável, seja como autor ou como vítima. Então, essa violência pode ser ele mesmo que sofra e ele mesmo que se torne vítima, né? Então, as agressões sofridas são mais graves e demandam mais tempo de internação comparadas às sofridas pelas mulheres. Então, por quê? Porque o homem ele tem a força física maior do que mesmo a mulher. Então, quando o homem é agredido, né, agressão física, então ali é porque ele foi agredido por um mais forte do que ele. A natureza do homem por si já é forte. E sendo agredido por um mais forte do que ele, é botar para matar, né? Então, a agressividade biologicamente associada ao sexo masculino. Então, se ele foi agredido, é porque ele geralmente foi agredido por outro homem. A não ser que ele seja pego de surpresa por uma mulher. Porque se botar de frente para a mulher, o homem, minha gente, ele só se ele não quiser bater. Mas que ele é mais violento do que as mulheres é. O homem é mais violento do que a mulher. Uso abusivo de álcool e outras drogas, acesso à arma de fogo ou arma branca, no caso as facas, né? Em relação ao alcoolismo e tabagismo, a gente sabe que 6 milhões de pessoas consomem bebidas alcoólicas no Brasil, tanto homens como mulheres. Os homens, ele iniciam precocemente e tendem a beber mais. Então, a gente pode observar que os homens eles estão começando a beber lá em torno de 10 anos. Sendo que a bebida ela causa mais prejuízo à saúde do homem do que nas mulheres. Claro, porque o homem bebe mais, né? O homem aprende a beber mais cedo. Geralmente o homem acompanha o pai. O pai começa a fazer as farras, aí ele leva os filhos, os meninos. Então ali é a escolinha, né? Então ele aprende a beber muito cedo. E 20% das internações por transtornos mentais e comportamentais são representados pelos homens, enquanto 2% pelas mulheres. Então, se você observar, quem já fez o estágio de saúde mental, sabe que as doenças mentais acometem mais os homens do que as mulheres. Você vê pelo número de pavilhões e o número de enfermarias e o número de pacientes masculinos. A gente vê só um pavilhão feminino, enquanto tem três, quatro pavilhões com homens. E um só pavilhão com mulheres. Claro, um pavilhão tem lá suas 10 enfermarias. Mas imagine que um pavilhão com 10 enfermarias e 4 pavilhões com 10 enfermarias. Enquanto um tem 10 enfermarias, o somatório das outras 3 dá o quê? Das outras 4 dá o quê? 40. Então, para cada 4 homens, uma mulher sofre de transtornos mentais. Então, para cada mulher, 4 homens sofrem de transtornos mentais. Então, os homens, eles sofrem mais de transtorno mental do que as mulheres. Certo. Então, em relação ao cigarro, homens também consomem mais e são mais vulneráveis às doenças cardiovasculares, cânceres, doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças bucais e outras. Então, o homem, ele adoece mais do que as mulheres, se a gente for tirar por esses fatores. Agora, claro, quem procura mais o posto de saúde são as mulheres. Pessoas com deficiência. Existem no Brasil quase 4 milhões e meio de pessoas entre 40 e 49 anos, com pelo menos uma deficiência ou incapacidade, sendo que 2,1 milhões são homens. Quer dizer, que de 4,5 milhões de pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos,
Desses 4,5 milhões, 2,1 são homens. O resto fica para as crianças, para os idosos, para as mulheres. Adolescência e velhice. Então, na adolescência, a predisposição aos agravos, à saúde pela não adoção de medidas preventivas, gravidez indesejadas, as ISTs, AIDS e pela exposição a situações de risco, como o uso de drogas, situações de violência. Então, a gente sabe que ainda o adolescente homem é mais fácil ainda entrar no mundo das drogas do que mesmo as mulheres. Na velhice, a própria vulnerabilidade é que nesta fase da vida que muitos homens procuram ajuda médica diante de quadros irreversíveis de adoecimento. Vamos ver aqui quem é que está entrando. Boa noite, Maria. Então, na adolescência, como o adolescente homem é mais fácil de se deixar influenciar pelos outros, ele também é mais acometido pelo uso de álcool, de drogas, de cigarro, né, desses vícios. Na velhice, né, os homens já procuram, por quê? Porque já estão com medo, já estão com medo de ter alguma doença maior, e aí de desenvolver algum transtorno pior ainda, que não tem mais jeito, né? E os direitos sexuais e direitos reprodutivos. O homem tem dever e o direito à participação no planejamento reprodutivo. A paternidade na adolescência não deve ser vista apenas como algo a ser evitado, né? Então, hoje a gente sabe que os idosos, os homens, eles estão cobrando muito mais a virilidade. É por isso que o idoso, ele geralmente procura uma mulher mais nova. Por quê? Porque ele quer a jovialidade. Enquanto as mulheres mais velhas procuram, não é que as mulheres mais velhas procurem homens mais novos. É que os mais novos querem as mais velhas, porque os idosos querem as mais novas. Claro, o idoso está com mais dinheiro, né? Quem vai mandar na mulher é quem tem mais dinheiro. Então, a paternidade na adolescência não deve ser vista apenas como algo a ser evitado. Então, geralmente, tem alguns adolescentes que eles resolvem, ou por falta de método, né, de planejamento familiar, ou de falta de orientação. Então, a gente vê hoje muitos jovens que eles estão assumindo a paternidade, né? Agora, é claro, por pouco tempo, porque com cerca de 5, 10 anos já estão separados. Se conhecem jovens demais, e aí, com essa jovialidade, essa juventude, vão fazer coisas sem pensar, e aí surge a gravidez da adolescência. Não que seja falta de informação, mas que eles vão direto pela, como é que se diz? Vão ser levados pelos hormônios, né? Que estão mais à flor da pele. Então, aí eles fazem o método sem pensar. E aí termina numa gravidez na adolescência. Na terceira idade, as pessoas devem ser consideradas como sujeitos de direitos sexuais. Os indicadores de mortalidade. Então, nós temos aí as causas externas, como também temos as causas internas, né? As causas externas estão ligadas a acidentes, lesões autoprovocadas e agressões, doenças do aparelho circulatório, tumores, doenças do aparelho digestivo, respiratório, urinário, doenças do aparelho digestivo, doenças do fígado devido à fibrose, né, e à cirrose pelo uso de álcool, o câncer de pulmão pelo uso do tabaco, câncer de esôfago pelo uso do tabaco, os transtornos urinários, né, como da próstata,
Doenças do aparelho respiratório, causadas justamente por conta como é que se diz? Do uso do cigarro, né? Os tumores de pulmão. Câncer de boca. Aí nós temos aí uma doença muito comum nos homens, e que, assim, hoje ainda é muito tabu o homem procurar, a partir dos 40 anos, para se fazer o exame da próstata. Por quê? Porque é um exame que ele é tocado através do ânus, e aí tem muito aquele tabu, né, de não deixar tocar, de achar que os outros vão achar que ele é um homossexual. Então, assim, esse tabu que existe até hoje, a gente não pode negar, né? Então, a próstata é uma glândula localizada abaixo da bexiga. Se você ver aí na figurinha do lado, você vai ver essa partezinha vermelha, né? Então, ela está logo abaixo da bexiga. Essa próstata, ela envolve a uretra, que é o canal que liga a bexiga ao orifício externo do pênis. Então, quando ele cresce, essa próstata, que é o câncer de próstata, que é a hiperplasia, né? Então, ele cresce e aí ele passa a urinar muito. Por quê? Porque a bexiga fica em cima da próstata. E aí essa bexiga, ela passa a pressionar essa próstata. E aí o homem fica indo direto ao banheiro. Então, é um dos sintomas que aparece em primeiro lugar no homem que está com a próstata crescida, né? Que está com câncer de próstata. Então, os fatores de risco. A idade avançada, assim como a mulher faz a prevenção do câncer de colo uterino, a partir dos 25 anos, né? O homem, a partir dos 40 anos, deve procurar o serviço de saúde para fazer o exame da próstata. Homens de descendência africana têm maior probabilidade de desenvolver o câncer de próstata. Parente de primeiro grau, no caso, o pai que teve o câncer de próstata, o filho também é mais provável ter. Uma dieta inapropriada, né? Dieta pobre em vitaminas, vitamina D, vitamina B, vitamina E. A obesidade, que hoje a gente sabe que se manter obeso, não é, se manter magro, não é mais só uma questão de estética, e sim uma questão de saúde. O tabagismo também é um dos fatores de risco. O tabagismo está presente em qualquer tipo de câncer. A prostatite, que é a inflamação da próstata, e as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Então, os sintomas. Então, o primeiro sintoma que ele vai sentir, que ele vai apresentar, é uma dor lombar nas costas, né? Problemas de ereção, passa a não funcionar mais o órgão quando ele quer. Dor na bacia ou joelhos. Sangramento pela uretra. CA de próstata são assintomáticos até que atinjam um tamanho considerável. Então, até ele atingir o tamanho considerável que possa estar causando urinar toda hora, né? Então, um dos primeiros sintomas dele é urinar muito. Ele começa urinando muito, principalmente à noite, na hora de ir ao banheiro à noite, né? Então, ele vai começar a urinar muito, é um dos primeiros. Por quê? Porque a bexiga fica bem em cima da próstata. Aí ela vai começar a fazer pressão em cima dela. E aí ele vai urinar. Você observar aí é o exame do toque. Então, o toque, ele vai ser feito através do ânus, né, do reto. Vai se tocar o dedo e vai sentir o tamanho da próstata, que fica atrás da bexiga, e aí o médico vai saber quando é que esse tamanho está mais, né? Que ele está incoerente com o tamanho normal da próstata.
Então, a prevenção do câncer de próstata é feito pela realização do toque retal e da dosagem do PSA, que é um antígeno que é visto no exame de sangue em todos os homens a partir dos 50 anos. Então, a gente já orienta para ele procurar para fazer o toque a partir dos 40. Mas o Ministério da Saúde diz que a partir dos 50 ele já deve fazer a dosagem de PSA também e o toque retal. E alguns até a ultrassonografia da próstata. Então, para aqueles com história familiar de câncer de próstata, como pai ou irmão, antes dos 60 anos, os especialistas recomendam realizar esses exames a partir dos 45 anos. Então, hoje, com a saúde do homem, né, mais cedo, né, de promover a saúde do homem mais cedo, então, hoje a gente já orienta a ele procurar os serviços de saúde a partir dos 40 anos. Então, o câncer de próstata, ele é um câncer que tem jeito, né? Então, é como se diz, é dizer não ao preconceito e sim à vida. Então, tirar esse tabu de que o homem que vai fazer o toque retal vai virar homossexual, então não tem nada a ver isso aí, tá certo? Então, a gente tem que orientar. O diagnóstico também é feito através dos exames, que é através da ultrassonografia transretal ou ultrassonografia da próstata, através da biópsia, e se sabe que 20% dos homens com câncer de próstata sintomático apresentam um PSA normal. Então, às vezes o homem ele se confia, só que o PSA dele vai dar alterado, né? O PSA é o exame de sangue. Só que às vezes o PSA está normal e ele está lá com o câncer bem quietinho. Então, o único exame que vai ser confiável mesmo para detectar o câncer de próstata é o primeiro, é o toque retal. Porque fazendo o toque retal, o médico ele palpa a próstata, ele trisca na próstata, e ele vai saber se essa próstata está realmente desenvolvida. O câncer também pode não ser palpável pelo toque retal. A melhor estratégia é realizar os dois exames, já que são complementares. Então, a estratégia é realizar o PSA e realizar o exame do toque retal. O tratamento ele é variável e depende do estadiamento da neoplasia, que, a grosso modo, pode ser dividido em tumor localizado e tumor metastático, como a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia e o tratamento medicamentoso via oral. Outro problema que acomete muitos homens é o câncer de pênis. Então, esse câncer de pênis é um tumor maligno que se desenvolve em geral a partir dos 40, 50 anos. Os fatores de risco é a fimose, o acúmulo de esmegma, no caso o esmegma é o esperma, né? Higiene local precária, a falta de informação, a má situação econômica e educacional das pessoas. Os dados epidemiológicos, eles revelam que a infecção pelo HPV 16 e 18 podem estar entre as causas do câncer de pênis. Então, se você observar, vou voltar bem aqui, aí vocês vão ver umas pequenas verrugas, assim como o HPV está lá no colo do útero da mulher, o homem também, ele pode levar o HPV. E aqui é o HPV do homem, né? Que é em forma de verrugas. Então, dados epidemiológicos revelam que a infecção pelo HPV, tipo 16 e 18, pode estar entre as causas do câncer de pênis. Então, segundo pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia, embora grande número de casos tratados de câncer de pênis esteja concentrado em São Paulo, a maioria dos pacientes veio dos estados do Norte e Nordeste. Por quê?
Por que em São Paulo vai estar mais concentrado? Porque a população de São Paulo, principalmente a população masculina, é a população do norte e do nordeste, que são aqueles que saem em busca de emprego, né, em São Paulo. E aí, geralmente, está ligado mesmo à população do norte e nordeste, mesmo estando morando em São Paulo. Sintomas mais comuns. Aparecimento de uma ferida avermelhada, que não cicatriza, ou de um pequeno nódulo na glande, no prepúcio ou no corpo do pênis. Inicialmente, essas lesões podem não doer, o que retarda o diagnóstico. Outros sintomas são manchas esbranquiçadas ou perda de pigmentação na glande, presença de esmegma com cheiro forte e de gânglios inguinais inchados na virilha. Claro, ali quando tem alguma coisa anormal, vai inchar logo os gânglios mais perto, né? Que no caso é na virilha. O exame clínico é o diagnóstico através do exame clínico e o resultado da biópsia. O problema é que, por falta de informação ou constrangimento, muitos homens demoram para procurar atendimento médico quando não notam alguma alteração de pênis e deixam de tratar a doença que pode ter cura. Então, como eu digo, o homem ele só vai mesmo no posto de saúde quando ele está nas últimas, né? Quando não tem mais jeito, aí ele vai. A prevenção. Então, a prevenção do câncer de pênis, né, através da higiene diária com água e sabão, especialmente na hora do banho e depois das relações sexuais, cirurgia de fimose e o uso de preservativo nas relações sexuais. Aí nós temos um folder de uma campanha, né, que já foi feita sobre a saúde do homem, campanha Câncer de Pênis Zero. Então, água e sabão é a melhor prevenção. Então, é lavar mesmo, fazer a higiene. A prevenção ainda é o remédio melhor contra o câncer do pênis, sendo que 2 tipos de câncer atingem homens no Brasil, levando cerca de 100 mil amputações do órgão. A doença é um tumor maligno que se desenvolve, em geral, entre os 40 e 50 anos de idade. O tratamento do câncer de pênis é diretamente determinado pela gravidade e extensão da doença. Então, nas lesões iniciais, o tumor é uma pequena parte dos tecidos ao redor podem ser removidos cirurgicamente ou por ressecção a laser. Gente, vocês estão aí, estão me escutando? Sim. Certo. Pode perguntar, viu? Então, a remoção completa do pênis e dos gânglios inguinais só é indicada nas fases mais avançadas da doença. Já pensou? O homem perdeu o órgão que ele acha mais masculino nele? Então, ainda vai gerar depressão e outras doenças, né, outros transtornos mentais nesse homem. Então, ele não vai aceitar, né? Os indicadores de morbidade. Então, entre o ano 2000 e 2007, houve uma diminuição do número de internação por enfermidades do aparelho respiratório, digestivo e outras causas. Em compensação, teve um aumento de internações por tumores, doenças do aparelho circulatório e causas externas, claro. Por quê? Porque o homem ele só vai ver essas doenças quando realmente não tem mais jeito, né? Então, você sabia que 6 de cada 10 óbitos por doença do aparelho circulatório são homens? Então, de cada 10 pessoas que morrem de problemas cardiovasculares, 6 são homens, o que indica aí que no infarto, o homem também morre mais de infarto do que as mulheres. Que o homem é mais vulnerável à violência e que a população carcerária, na sua maior parte, é formada por ele também. Claro, a gente viu isso aí lá no Hospital Areolino de Abreu, né? A gente viu lá na enfermaria, nas enfermarias masculinas, a quantidade de homens. Lá naquelas enfermarias judiciais, a quantidade, a gente quase não vê mulher, né? Pagando pena que tenha transtorno mental.
que o Brasil está entre os países com maior incidência de câncer de pênis. Então, para você ver aí como é alta, né? Então, homem que é homem se cuida. Então, aí a gente pode ver que, em relação ao tabagismo, o cigarro ele faz muito mal à saúde. Então, se a gente observar, as carteiras de cigarro, ela traz lá o homem na capa, né? Uma pessoa na capa, fumando e numa UTI. E mesmo assim, ainda não existe essa conscientização para parar de fumar. Muito pelo contrário, eles estão fumando cada vez mais. A mulher, geralmente, ela fuma mais socialmente, mas o homem é direto. Até porque as crises de ansiedade, o homem tem mais. Então, quem fuma, você vê que é uma pessoa mais ansiosa. Então, é mais ansiosa, né? Então, a gente liga a ansiedade ao cigarro. Então, o cigarro, ele faz muito mal à saúde, né? Pode provocar problemas pulmonares, o câncer de pulmão, o câncer de boca, o câncer de esôfago. Então, todo tipo de câncer, o cigarro está no meio. Não importa o tipo de homem que você é, seja do tipo que cuida da sua saúde. E aí nós temos o agosto azul, nós temos o novembro azul e o outubro rosa. Geralmente, eles já estão colocando nessas campanhas tanto a parte rosa como a parte azul, né, nas duas campanhas. A gente já faz até as camisetas em relação tanto para homem, que sirva para homem, como para mulher. Faz a camiseta branca com a manga cor-de-rosa e uma manga azul, que é para usar tanto nas duas campanhas, né? Em outubro e novembro. Homem que se cuida não perde o melhor da vida. E essa aula foi tirada da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, através do Manual do Ministério da Saúde. Gente, a aula de hoje é isso, para falar do último programa que a gente faltava ver, né, na saúde pública. Nós já vimos a saúde da criança através da imunização, nós vimos, o saúde do idoso, vocês têm uma disciplina, né? Saúde da mulher, vocês tiveram a disciplina também. E aí a gente viu a atenção básica, vimos a estratégia de saúde da família, vimos a saúde do homem, né? Então, acho que acredito que agora está completo saúde pública de vocês, com a saúde pública 2, né? Ou saúde coletiva 2. Eu vou fazer um curso de vacinas e quando eu fizer esse curso, eu vou convidar vocês para ver se vocês querem fazer, tá? Um curso que dura 8 semanas, 8 aulas. Então, assim, quem fez, gostou demais. E a questão das práticas, assim, como vacina, a gente não pode pegar a vacina e nem comprar, né? Sai muito caro. Aí, o que eu faço de convite para quem está fazendo o curso de vacinas é ir lá para o meu post, que aí sim a gente vê a parte prática das vacinas, tá bom? Alguma pergunta, Reizinha? Leila? Kátia? Agora eu vou fazer o exercício e mandar para vocês, tá? E aí vocês me entregam quando voltar, tá bom? Então, boa noite para vocês. E até a semana Boa que vem. noite. E Boa ótimas noite. fotos, viu? Obrigada. Por beijo. Tá bom. Tchau. Beijo. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Como é que sai aqui? A gravação acho que saiu já. Já deu certo sair.
A gente tem um pedaço, tá, mamãe? Não, tá bem. Tá bem. Mãe, Hum, Você ficar caçando conversa? E aí, né? Cadê? Vou pintar ele, não é não, né? Vou pintar ele, bom amanhã. ah, mãe, eu falei mal pro trabalho, não. Você, né? Vai lá comprar suas coisas. Vou chegar. Vou ver no ouvido dele. Viu? Gostei do banquinho. Não tem mais não, já tem cinco. Não vai estar mais nada, sabe? Aí, a internet. Para de se riscar, Laila. Mãe, bota aquele negócio. Mãe, bota aquele negócio. Bota esse negócio. Ó, vai derrubar. Pode apanhar.
Faz uma letra A. E o I. Não, bora fazer. Vem aqui, vem aqui. Vou chamar o Vitor. Vitor Hugo. Ele tem 8 anos. Você 6. Faz ali. Aí. Muito anos. Obrigada. 8 anos. 8 anos. Agora vou arrumar a cama. Botar duas canetas. Vou botar lá dentro, né? Gostoso. Eu vou botar uma caneta e agora? O que eu vou fazer? Bota aqui no meu estudo. Aí, Eu consegui dar o meu. pode passar o seu. É o seu, né? Cara, lá, Ó. cara. Ah, Maria, eu não vou ficar mais não. Toma. Não te dá bem prisão, cuidador. Ah, ah, Hã? ah, ah. Que? Nada.